Meus irmãos, minhas irmãs, estamos neste momento começando a estudar a lição de número 7, que tem o título Lei e Graça. Aliás, duas palavras que nós temos ouvido com bastante frequência dentro das nossas igrejas. E o verso para memorizar diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão? É uma pergunta que Paulo está falando ali para os Gálatas quando ele estava pregando lá. Agora, talvez algum de nós, ou alguém de nós, não irá entender esse versículo. E se você não entender, eu vou pedir para você que leia tantas quantas vezes for preciso para você entender. Tá certo? Porque veja, Paulo diz que não anula a graça de Deus. E nem pode, porque olha, ele morreu por mim e por você. Mas vamos seguir ali o contexto do versículo, que diz: pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão? Né? Você tem que dar uma meditada aí sobre isso. Claro que eu aqui sei a resposta, né? Mas eu não vou poder falar em função do tempo, etc e tal, que demandaria um tempinho um pouquinho maior, e eu já falei em outras oportunidades, a gente não pode aqui fazer isso em função do nosso tempo, que ele é muito exíguo, muito diminuto, muito pequeno, enfim. Mas eu peço que você leia e releia tantas quantas vezes forem necessárias para que você entenda. Bom, a lei é o padrão da santidade e justiça divinas. Por isso não podemos violá-la. Violar o quê? A lei. Porque estaríamos incorrendo em pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Tem, aliás, que existir a lei para que ele aponte o nosso pecado. Não é isso? A Escritura encerrou já tudo sobre o pecado. Irmãos, na lição de domingo, nós vamos estudar sobre a lei no céu. Vamos ver se damos aqui uma aprofundada um pouco mais, né? Então diz assim: Deus é amor, por isso nos criou com liberdade moral. Até aí você concorda, eu acredito, né? É por isso que mesmo no céu, Deus tem uma lei moral também para os anjos, né? E lá em Ezequiel 28, versículo 15, eu quero ler para você, diz assim, Ezequiel 28, versículo 15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Com quem que Deus estava falando aqui? Satanás, né? Ele, desde que ele nascera, ele era um anjo perfeito, mas até que se achou iniquidade nele. E ele então pecou. E ele então teve que entrar nessa lei moral de Deus nos altos céus. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, ou seja, nos interesses que ele tinha, inclusive de sobrepor a Deus, né? Vocês conhecem a história. Na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Você acha que no contexto, por exemplo, do céu, confirma a existência da lei moral ali? No contexto de céu, tendo ali
esse querubim, Satanás, né, os anjos. Você acha que nesse contexto, essas palavras que Ezequiel deixou para nós aqui, no capítulo 28, versos 15 e 16, você acha que isso aí dá para caracterizar, dá para dizer que ali, ou seja, no céu, existe uma lei moral? Eu acredito que sim, né, meu irmão? Porque não houvesse lei moral no céu, Lúcifer, não havia pecado. Porque é a lei que nos mostra o pecado. É a lei que é a barreira. Onde eu chego ali, onde é tangido com a lei, dali eu não posso passar porque é pecado. Olá, minha irmã. Que bom que nós mais uma vez nos encontramos aqui nesse canal para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Nós estamos na lição número 7 e essa semana nós vamos estudar um tema muito importante, como todos os outros temas também são: lei e graça. Essa é uma discussão que existe no meio evangélico. A maioria dos evangélicos, e talvez alguns cristãos também, creem que nós não precisamos guardar a lei porque nós somos salvos pela graça. Jesus já fez tudo por nós. Mas a lição mostra que nós fomos feitos seres morais porque Deus é amor, e Deus nos amou de tal maneira que nos deu a liberdade moral, mas baseada no quê? Na sua lei. E quando nós guardamos a lei, nós estamos fazendo exatamente o quê? Nós entendemos que fomos salvos pela graça mediante a fé. E agora nós precisamos demonstrar a nossa gratidão, o nosso amor a Deus, sendo obediente a Deus. E qual é a direção moral que Deus tem para nós? Qual é o padrão moral? É a sua lei. A lição de segunda-feira fala sobre a lei em Deuteronômio. Quando o povo de Israel chega na fronteira de Canaã, Moisés, mais uma vez, aqui nós vimos dos versos 4, do capítulo 4 até o capítulo 33, Moisés ensinando o povo novamente, baseando que eles seriam abençoados na nova terra, em Canaã. Mas tudo dependeria do quê? Da sua obediência. E a lição fala aqui, nós temos um comentário aqui na lição, que diz assim: Deuteronômio pode ser visto como uma grande lição prática sobre a graça e a lei. Pela graça Deus nos redime, faz por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos, assim como Israel não poderia ter escapado do Egito com suas próprias forças. Em resposta, vivemos pela fé uma vida de obediência a Ele e a sua lei. Entenderam? Desde a queda de Adão e Eva até o tempo de angústia e da imposição da marca da besta, Deus terá um povo descrito como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Em toda a história, o relacionamento do Senhor com seu povo da aliança envolve a graça e a lei. A graça nos perdoa a transgressão da lei, e nos permite obedecer-lhe. A obediência resulta no nosso relacionamento de aliança com Ele. Hoje, nos nossos dias, não é diferente. Nós também somos convidados, como seres morais, porque somos salvos em Cristo Jesus pela graça, a obedecermos à lei de Deus. Porém, nós temos claro isso na nossa mente, que o guardar a lei, ser obedientes à lei de Deus, não nos salva. A salvação, repito, Efésios 2:8, é pela graça, mediante a fé. Inclusive, isso não vem de nós, é um dom que Deus nos dá. Nós cremos em Deus, nós cremos em Cristo, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador pessoal, desejamos viver uma vida semelhante à de Cristo. E qual é o resultado disso? O resultado é que nós vamos ser obedientes à sua lei, porque é o padrão moral de justiça de Deus. Qual o padrão moral de justiça que Deus vai julgar todos os seres humanos? A sua lei. Nós hoje vivemos num mundo, nós somos livres. Por que eu me sinto livre no país que eu vivo? Porque eu obedeço às leis. Tento ser obediente, correto diante da lei. Aquilo que a lei diz que não é para fazer, a gente não faz. E aquilo que a lei permite, a gente tenta fazer na nossa vida para as coisas darem certo. Então, mais uma vez eu repito,
A lei em Deuteronômio significava que o povo de Israel seria abençoado na nova terra, mas em decorrência disso, seria crucial para eles que eles fossem, em primeiro lugar, obedientes a Deus, aos seus estatutos, aos seus juízos e à sua lei. Então, nós cremos, como adventistas do sétimo dia, de que a lei não nos salva, mas nós somos salvos para guardar a lei, para sermos livres moralmente diante de Deus, guardando a sua lei, sendo fiel ao seu padrão moral que Ele nos ensina desde lá dos céus até a volta de Cristo e durante toda a eternidade. Que Deus nos ajude, que nós entendemos esse assunto, porque esse assunto tem trazido tantas polêmicas. Hoje o meio evangélico não crê nos 10 mandamentos, mas não diz que a lei não precisa ser guardada, principalmente por causa do sábado. Mas nós cremos que somos livres para guardar a lei de Deus, para ser obedientes na lei de Deus, porque Deus nos salvou para sermos livres moralmente e livres para amá-lo e adorá-lo e servi-lo. Que continuamos assim, essa é a minha oração por mim e por vós. Amém. Na lição de terça-feira nós temos aqui como título Letof Lak, que no hebraico traduzido para o português significa para o seu bem. Eu queria ler com vocês Deuteronômio 10, versículos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Ou seja, tudo que Deus faz de forma completa, sempre o beneficiário e vai ser nós hoje, e foram os israelitas na época de Moisés. A lição tem aqui um comentário que é muito importante, assim: vez após vez, o Antigo Testamento apresenta o Senhor amando o seu povo e desejando somente o que era melhor para ele. E esse amor aparece com intensidade aqui no livro de Deuteronômio. Nós vimos agora no versículo 12. O Senhor criou e o criou, o sustentava e sabia que era melhor para ele, falando em respeito ao povo. A obediência à lei e aos 10 mandamentos atuaria apenas em seu benefício. Veja, se o povo de Israel não guardasse, fosse desobediente a Deus, como fez, Deus deu 490 anos para que eles pudessem permanecer fiel a Deus, ser um testemunho de Deus. Eles falharam e Deus passou essa condição de povo de Deus a todas as pessoas que, a partir de Cristo, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Quando nós guardamos a lei, quando nós amamos a Deus, nós guardamos a sua lei, o beneficiário disso somos nós mesmos. Qual o benefício que Deus tem em que nós sejamos fiéis, guardamos a sua lei? Se nós não fizermos isso, que isso pode acarretar de prejuízo ao nosso Deus? Nenhum. Mas se nós não fizermos, se nós não amarmos a Deus, se nós não amarmos a Cristo, se nós não nos entregarmos completamente à ação do Espírito Santo na nossa vida, nós escorremos o sério risco de perdermos a vida eterna. Portanto, Deus fez tudo que Deus pede de nós, requer de nós, é somente para o nosso bem. Que nós possamos entender aqui com esses 2 dias que nós estudamos, segunda e terça, de que a obediência à lei de Deus, ela é baseada no amor que nós temos por Ele. Olá, meus irmãos, meus amigos, queridos de estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos quarta-feira e quinta-feira da lição número 7, que tem por título A Lei e a Graça. E coube a mim ajudá-los ou recapitular com vocês a lição de quarta-feira. Escravos no Egito. Em Deuteronômio, um dos temas recorrentes é que o Senhor redimiu seu povo Israel do Egito. Eles eram escravos, estavam passando muito trabalho com
com aquela escravidão. Então Deus se lembrou da promessa que tinha feito a Jacó e foi lá e libertou aquele povo com a sua mão poderosa, com milagres. Isso Deus fez pela sua graça, pelo seu amor. E nos diz assim o seguinte versículo: pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Nós sabemos que pela fé Moisés colocou o pé na água, né? Se Moisés não tivesse feito isso, o mar não ia se abrir. Então, queridos, em todo tempo houve fé. É preciso fé para fazer a vontade de Deus, né? Para aceitá-lo, para receber a sua graça. Nós temos a graça de Jesus. Jesus já provou o seu amor por nós lá naquela cruz. Ele nos afirmou que já estamos salvos através da sua graça. Mas nós temos que aceitá-lo através da nossa fé, que nem o povo do Egito teve que atravessar o Mar Vermelho, né? Pela fé. Então, em Deuteronômio, diz 5, 6, 22, Moisés, ele relembra todas as leis, todos os 10 mandamentos, tudo que era essencial para a vida daquele povo. E Moisés repetiu os 10 mandamentos, ele fundamento da aliança do povo com Javé, não é mesmo? Observa o 4º mandamento e a razão dada para ele, o que é dito que revela a realidade da lei e a graça. Deus disse para aquele povo, Moisés recapitulando disse: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Guarde o dia de sábado. E ele ainda disse mais: lembra-te do dia do sábado para o santificar, mas ninguém, nem o teu estrangeiro, nem o teu servo pode trabalhar, porque esse é o dia para eles descansarem, para te lembrares que tu também foste escravo lá na terra do Egito e hoje vocês estão libertos. Então era a lei de Deus, mas para o povo judeu também era uma lembrança de que eles eram um dia foram escravos, né? Aqui nos diz assim: guardem o sábado, não apenas como memorial da criação, mas como memorial da redenção do Egito. A graça o salvou do Egito e ofereceu-lhes descanso de suas obras. Isso quem diz o apóstolo Paulo lá em capítulo 4, de 1 a 5. Portanto, em resposta à graça divina, eles deveriam entender essa graça e também anunciar aos outros povos. Eles deveriam ser umas testemunhas do amor de Deus, né? Guardando o sábado, honrando a lei de Deus. Guarde o sábado não apenas como memorial da criação, mas como uma prova do amor de Deus, uma prova da graça divina. Assim, o sábado se tornou não apenas um símbolo da criação, mas um símbolo da redenção e graça divina. Todos na casa, não apenas as crianças, mas ninguém, nem os animais, ninguém podiam fazer obra nenhuma. E o mandamento, queridos, não mudou, continua assim, né, nos nossos dias. Quando temos um empregado ou um amigo na nossa casa, eles também não devem trabalhar. O mandamento é para todos que estão dentro da tua casa e para os teus animais também. Eles também não vão fazer nenhuma obra. Quinta-feira, não por causa da sua justiça. Abraão, né? Abraão, ele foi justificado através da sua fé. Então, não por causa, nós não temos justiça nenhuma. Nós não somos nada, somos insignificantes, como a Ellen White diz, né? Depois nós vamos ver. O tema da justificação pela fé é central na religião cristã e bíblica. E o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus.
Isso lhe foi atribuído por sua justiça. Vocês lembram, né, que Abraão teve que levar o seu filho como sacrifício e ele creu em Deus. Ou fé, né, irmãos? Ellen White expressou isso da seguinte maneira: que é a justificação pela fé? É a atuação de Deus abatendo até o pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade de fazer por si mesmo. Então, Deus abateu o homem até o pó. Olha só, irmãos. A glória do homem é pó, não é nada a glória do homem. E fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade, fazer por si mesmo. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, nada, nada. Quando o homem percebe sua insignificância, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Irmãos, nós não vamos ser salvos pela nossa justiça, porque a nossa justiça, como diz Isaías, é trapo, né? Nossa justiça não é nada. Mas quando a gente entende isso, a insignificância nossa para a nossa salvação, então sim, nós merecemos a graça de Cristo, porque por Cristo nós já estamos salvos. Amém, né, irmãos? Amém. Aqui nos diz assim, com esse contexto em mente, que nós somos insignificantes criaturas nessa terra. Então leia Deuteronômio 9, de 1 a 6, o que Moisés disse ao povo, que revela de forma dramática a realidade da graça para os indignos. Como isso reflete o princípio da justificação pela fé. Então, eu peguei aqui a minha Bíblia e vamos ler capítulo 9, versículo 5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então não era porque o povo era reto, pela justiça do povo, mas Deus é um juiz. Deus, aquele povo já tinha sido julgado e condenado. Então Deus ia destruir aquele povo para que o povo de Israel possuísse a terra além do Jordão. Diz o verso 6, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Nós também somos povos difíceis, né, irmãos? Não pense não que nós somos diferentes, mas nós temos uma graça maravilhosa, a graça de Jesus Cristo, né? Não é por causa da tua justiça, mas, irmãos, isso aqui nós já lemos. Então, em suma, apesar de suas falhas, erros e teimosia, o Senhor fará essa obra maravilhosa por nós e em nós. Como resultado, o Senhor ordena que obedecemos a Ele e suas leis. Esse evangelho, irmãos, é um evangelho eterno. Ele foi promulgado lá no céu, antes da criação, antes dos tempos eternos. Lembre-se o que diz em Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar a todos os povos. Esse evangelho eterno já era lá naquele povo do Antigo Testamento, porque ele começa lá no Éden, né? Quando Deus fez a promessa para Adão e Eva. Queridos irmãos, que Deus nos ajude a sermos fiéis a esse grande amor, porque além da graça de Jesus Cristo, nós temos a sua lei escrita no nosso coração. E nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a guardar essa lei. Então, queridos, o que Deus requer de nós? Que sejamos fiéis à sua lei, mas primeiro nós temos que amá-lo de todo o nosso coração. Porque quando a gente ama Jesus Cristo, quando nós temos fé, nós somos vestidos com a justiça de Cristo.
Fiquem com Deus, irmãos. Até a próxima semana. Olá, estamos aqui para finalizar o nosso estudo que tem como tema a lei e a graça. E é muito importante nós refletirmos no aspecto relacionado à lei, que lei e graça andam de forma muito íntimas. Por quê? Porque se fosse por nós mesmos, pelas nossas próprias atitudes, pelos nossos próprios méritos que nós não temos, se fosse pela nossa própria interpretação da lei, se fosse pelos nossos princípios, nós não teríamos condições de cumprir a lei. E é justamente pela graça infinita de Deus, justamente pela sua misericórdia, que nos tornamos dignos. Observe bem aquilo que está lá no contexto do nosso estudo. O texto está contido em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, que diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Lei, regras, ordenanças, princípios, referências de conduta. Isso faz parte de nossa vida. E se passarmos a analisar todo o aspecto legal e formal que envolve o mundo como um todo, as nações, eles têm como uma origem a lei de Deus. Observe agora, pense de forma mais ampla, sai agora do contexto Terra. E se nós pensarmos em nível de universo, todas as demais galáxias, todos os outros mundos seguem os princípios de Deus, reconhecem a lei de Deus. A lei moral, aquela que está arraigada em nós, que nós agimos por naturalidade, a lei formal, aquela que está escrita e que deve estar também escrita nos nossos corações. Todo o restante do universo está em harmonia com Deus. Agora voltando para o nosso mundo, nós, planeta Terra, somos o único, infelizmente, que se rebelou contra o Criador, que opta em grande escala por não seguir as diretrizes de Deus. Porém, quando nós refletirmos sobre o que significa o sacrifício de Jesus na cruz, sobre o interesse de Deus na raça humana apesar de caída e pecaminosa, isso é algo que deve mexer com os nossos corações. Nós não devemos ficar anestesiados diante de uma reação tão positiva e tão grandiosa, Deus vindo em nossa direção, apresentando o que Ele deseja de nós. Mas, infelizmente, a maior parte da humanidade opta por se distanciar e não seguir os princípios divinos. Com certeza, depois desse estudo, você conseguiu entender o que significa estar conectado com Deus e a sua lei. E que a sua lei não é pesada, que a sua lei representa o seu caráter, e o seu caráter representa amor. Portanto, a lei de Deus é um símbolo grandioso do seu amor. Que você tenha tirado bom proveito desse estudo. Nos encontramos na próxima semana. Que Deus esteja abençoando você e sua família. Até lá. Tchau, tchau. Não te peço, Senhor, por saúde ou enfermidade, vida ou morte, mas apenas que tu disponhas de minha saúde ou enfermidade, de minha vida ou de minha morte para a tua glória. Somente tu sabes o que é melhor para mim. Concede-me ou tira de mim, mas apenas faze a minha vontade aceitar a tua vontade. Eu sei apenas, Senhor, que devo seguir-te e não te ofender. Fora isso,
Eu não sei o que é bom ou ruim em qualquer outra coisa. Eu não sei o que é melhor para mim, saúde ou enfermidade, riqueza ou pobreza, ou qualquer outra coisa no mundo. Tal discernimento está além do poder dos homens ou dos anjos e está escondido entre os segredos de tua providência, a qual eu adoro, mas não procuro compreender. Em nome de Jesus. Amém.